Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Conectando o Varejo e você. O nosso podcast, né? Sempre falando de liderança, inovação, tendências do varejo mundial, do varejo nacional. Ou seja, você vai ficar por dentro do nosso varejo. Acompanhe. Eu sou o Wagner Donegatti, profissional com mais de 35 anos de varejo, passei em grandes empresas como Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, Big, Dia, Pátria, e ultimamente estava na a maior cooperativa da América Latina, que é a Coop, e sem dúvida nenhuma, com uma experiência que posso trocar bastante com vocês no dia a dia sobre o varejo. Assim, em vários formatos, né? Formatos de hiper, de super, de proximidade, nos formatos também de posto de gasolina, ou seja, no modo geral, quase em todo o varejo de alimentação e alguns de não alimentos, né? E hoje eu estou com um convidado, mas muito, muito, muito especial. Eu estou com um convidado aqui que é uma referência no varejo brasileiro, né? Um grande amigo meu, uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, quase todos os varejistas conhecem, uma pessoa que faz a diferença no varejo, que tem uma história maravilhosa, e ele vai dividir com a gente, né? Que eu acho que o importante do Conectando Varejo, quando a gente fala de liderança, quando fala de inovação, né? De tendências, essa pessoa que está com a gente aqui está sempre buscando isso. É impressionante o inconformismo dele. Nós estamos aqui com Orlando Silva, que é um executivo referência, é um empreendedor, é um conselheiro, é uma pessoa que vai agregar muito para a gente. Orlando, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme você estar participando do Conectando Varejo e você. Trazer você aqui para mim que é uma honra muito grande, tá certo? A gente sabe o quanto você tem de história e eu queria que você contasse um pouquinho, né? Se apresentasse para o pessoal, né? Muitos já te conhecem, né? A maioria já te conhece, mas falasse um pouquinho da sua história. Orlando, tudo bem com você? Tudo jóia. Primeiro, agradecer o convite. Estou aqui. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem aí, durante aqui esse período que a gente vai fazer essa gravação, de trocar ideias, de trazer realmente Exato. alguns pontos de vistas diferentes ou convergentes sobre o varejo do passado, o varejo do presente e provavelmente o varejo do futuro. É um prazer muito grande, Orlando. Você não sabe. E não é só para mim, você sabe, Orlando, que é o que você falou, nós vamos trocar um pouco das experiências que a gente tem, né? Mas as pessoas esperam essa expectativa de um profissional que nem você contar um pouquinho da sua história, né? Porque é uma história muito bonita, né? A gente tem um mapa do Brasil aqui, né? E sem dúvida nenhuma, você saiu de longe, né? Inclusive, se vocês deram uma olhada, gente, tem dois livros aqui que está sendo apresentado o tempo todo. Um Orlando, ele é o autor, né? O outro, ele é coautor, mas a história dele é maravilhosa. História de determinação como executivo, né? E aí o livro fala bem aqui, se vocês derem uma olhada, é a história de um executivo do sertão, né? Histórias realmente lá do sertão para a capital, fazendo muito sucesso e agregando demais para o nosso varejo. E o outro ele é coautor, né? Que é muito bacana, já é a terceira edição, depois o Orlando vai comentar um pouco sobre esses livros aí. Mas sem dúvida nenhuma, Orlando, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria que você contasse um pouco das histórias, porque você, além de ser uma referência, as pessoas se inspiram em você. Conta um pouquinho da sua história pra gente. A história não é uma história, como é que se diz, gloriosa, mas uma história vitoriosa, digamos assim, eu Legal. considero assim. Porque eu sou do interior do Piauí, acho que nem todo mundo sabe de que eu brinco muito, sempre que eu tenho alguma discussão, eu falo, eu quero voltar para o meu Piauí. E as pessoas às vezes não entendem por quê, mas é mais tipo de brincadeira mesmo e gozação sobre o meu estado que eu tanto amo. Eu sou do interior do Piauí, certo? E nasci de uma família muito humilde. Eu costumo dizer que quem não viveu a dificuldade não sabe como encarar a realidade do que acontece no dia a dia quando você começa a trabalhar, enfim, e outras coisas mais. Eu vim do interior para estudar, para você ter uma ideia, onde eu nasci, para estudar, eu ia da roça de Bacana, jegue ou de burro. que bacana. E a única comida que a gente levava para poder, durante que a gente ia de manhã e só voltava no final do dia na escola. Para aprender o quê? O ABC e a tabuada um mais 2 é igual a 3 ou 2 mais 2 igual a 4. Então, isso era eu e meu primo, montado num jeguinho, uma farofa de carne seca, que era a única que não estragava com o sol. Qualquer outra Impressionante. comida que você levasse, o sol, a temperatura era tão grande que não permitia que não azedasse a comida, que estragasse a comida. Então, esse foi o nosso início lá no interior. Mas meu pai é um indivíduo sempre com uma visão muito grande. Apesar de não ser intelectualmente com uma boa formação, ter uma Uhum. boa formação,
Ele sempre estimulou os filhos a estudar, Bacana. desenvolver, fez de tudo, fez o máximo que pôde, e eu devo muito a ele, certo? Legal, Nando, legal. E porque ele foi que me trouxe até aqui, entendeu? Que bacana. Porque ele estimulou a estudar, e para mim é o que eu sempre prego, principalmente para as pessoas que vêm de origem mais humilde. Primeiro, a educação. Esqueça a política, esqueça a economia, esqueça o vizinho, esqueça os bullying. Exatamente. Invista em educação, porque a educação faz você mudar de patamar. Isso está provado não só aqui, como em outros países ou pelo mundo afora. Você vê isso e cada história é interessante. E você vê, né? Você tem o seu pai como um exemplo de liderança para você, mesmo com a simplicidade dele, né? Eu costumo dizer que o líder, por exemplo, é muito forte, muito forte. Eu também tenho eu pela minha mãe, que era uma batalhadora, meu pai também era, mas minha mãe era um grande exemplo de liderança. Quando me perguntam, né, quem é o seu maior líder, né? Eu tive líderes maravilhosos, mas a minha mãe é o meu maior exemplo. E é através do seu exemplo, exatamente isso. Porque a gente, como pais, uma das coisas que a gente quer é evolução para os filhos, né? A gente vira mais torcedor deles Desde do que. do que da gente, né? Verdade. E certamente é o que seu pai fez por você. É, Agora, a sua história do varejo começou como, Orlando? lá mesmo, por exemplo, quando eu estudava o colegial, não sei se era o colegial, o primário, hoje eu faço uma Aham, confusão aham. A mudança, é. das mudanças do sistema educacional. E aí eu tinha a professora, que era a dona Auristel Oliveira, que era a coordenadora do colégio, era a coordenadora de todos os colégios da cidade, do povoado que a gente morava. Aham. Tanto do povoado, que tinha 3 ou 4 escolas, e mais o interior, então ela era supervisional. E ela me conheceu na escola, porque eu tenho uma característica que, ao longo da minha educação, foi a seguinte: eu nunca estudei em boas escolas de top, mas sempre fiquei entre os 3 das escolas onde estudei. Isso era um ponto. Já que eu não posso estudar na melhor escola, eu vou ser um dos melhores, vou ser um dos melhores Já, das mos- escolas por onde eu já passo. mostrava sua determinação. Perfeito. Exatamente. E aí, nesse momento, ela me descobriu e perguntou, falou, meu marido tem um armazém, você não quer trabalhar lá com ele? Você não quer um emprego? Eu sei que seu pai precisa, sua família precisa para lhe ajudar. Que ela ficava ouvindo as histórias. E ela falou, pois não, vou lá, vou falar com ele. Aí, no dia seguinte, fui lá conversar com ele. Chegou lá, ela estava lá, ela não trabalhava no armazém, era É, só ele. é. E aí, ele me recebeu e, a partir daí, eu fui trabalhar ali. E ali eu virei um balconista. Trabalhava com a sandália tipo Havaiana. A Havaiana não podia comprar, que era cara. Era um Aham, outro aham. tipo, a cópia, o Cópia clone, lá a atrás. cópia da Havaiana. Meu amigo, e aquilo foi uma experiência muito bacana, porque o calor, ninguém sabe disso, calor junto com tapioca, com farinha, aquilo vira pior do que pista de gelo. O chinelo escorrega, você não segura em pé, porque soa e começa, você escorrega, você não segura em pé. Então aquilo era o meu dia a dia no balcão, pesando farinha. E ali foi que eu aprendi muito do varejo. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um processo, cara, o indivíduo que mora no interior, o que é que ele faz? Ele mata a galinha, ele mata a galinha para comer, ele Aham. põe a galinha para pôr ovo, ele mata a cabra, aí tira a pele, vem vender a pele. Ele traz a pele do boi, do porco, naquela época do porco do mato, que É eles troca de matavam de produto. viado. É, troca de produto. Troca de produto. Então ele chegava e eu tive a incumbência de conhecer o pessoal do interior, mesmo com aquela idade, eu tinha a incumbência de chegar lá e avaliar as peles. Quanto vale essa pele? Essa pele vale X reais. Ok. Dava um vale ali, ó. Você vai lá no mercado, aí chegava lá, o cara vai, eu quero 1 quilo de arroz, que eu não planto, eu quero É uma. uma troca de Troca produto. de produto. Aí o cara me dá, deu para pagar? Falta quanto? Me dava. O vale dele era do fazendeiro, do pessoal do interior, né? Aham. O vale é 10 reais, gastou 12, paga mais 2. É 8, te dou o troco de 2. E aí Legal. aquilo virou um escambo. E ali foi onde eu comecei. Aprendizado mesmo de troca mesmo, de Foi. experiência de E aí comércio foi mesmo. onde eu comecei a fazer varejo. E me tornei conhecido. Quantos anos você tinha, Orlando? 12 anos, rapaz. 12 anos de 12 anos no idade. mercado ali, fazendo. Que Eu não história. lembro bem, mas era nessa faixa de idade que era quando eu estava fazendo um colégio. Olha só a história, gente. E aí você ficava ali, eu me tornei o representante para o interior. Digamos assim, era como se eu fosse o cara que representava Você tinha o uma armazém carteira de cliente, uma carteira de cliente. clientes. E aí, passado o tempo, teve um concorrente que ficou me observando e um dia fez uma proposta para mim. Fala, você não quer trabalhar comigo? Eu vejo você trabalhar, você tem uma experiência de conhecer o pessoal já do interior. Vamos fazer o contrário? Olhou o Vamos fazer o potencial. contrário? Ao invés desse pessoal vir trazer
as peles, trazer o que ele planta, a farinha, Você vai para lá. vender. Vamos até eles. Eu falei, mas como isso? Mas eu quero que você vá junto, porque sua experiência ajuda a gente. Eu falei, vamos lá. Aí tinha uma picape C10, meu amigo, aquelas vermelhonas de tampa, a gente enchia de rede, calça jeans, calça de tergal, Que bacana, cara. roupa, blusinha, Que bacana. tecido para os caras fazer colchão. A gente pacotava e na cabine ela era dupla, cabia 4 pessoas. Nós éramos em 4, 2 na frente, 2 atrás. A gente saía na terça-feira, voltava no domingo, descansava a segunda, começava tudo de novo. Rodando a cidade. Chegava na cidade, desmontava igual feira. Desmontava, montava a banca por ali. E aí, enquanto eu tava lá comprando as peles e tudo, aí vinha um cara depois, o irmão do dono do negócio, vinha e pegava todas aquelas peles e tudo. Ele chegava um dia depois da gente, nos locais, a gente deixava guardado ele ir lá retirar Que tudo para coisa. trazer para comercializar e fazer operação na cidade. Que Foi bacana. assim que começou. Esse negócio deu tão certo que depois a principal atividade do cara, que era a lojinha, virou essa comercialização e se transformou num baita Ou seja, ele buscava o produto lá, né? escapa produto. Com isso, você eliminou a vinda do cliente do pessoal. interior, a locomoção do interior, o custo, porque o pessoal tinha que trazer água para o animal, Foi dar aquela- ração para o Perfeito, animal para perfeito. comer. Tudo isso foi economia de custo. E aí nós levamos, e com o que nós fizemos? Nós neutralizamos os concorrentes em parte, Totalmente. porque o cliente não vinha Não mais vinha para a mais, cidade. acabou, Entendeu? estava lá. Você ia, O que, o que eu você ia na fonte, é cara. lógico, o que nós fazíamos era o seguinte: o que você precisa? É rede? Não tem problema. Semana que vem eu trago 2 redes para você. Já fazia encomenda. Já fazia encomenda. Então isso foi crescendo e eu me tornei. Ele chamava Ivonete, já morreu, nenhum dos dois hoje já estão mais vivos. A esposa, a esposa do primeiro patrão ainda é viva. Inclusive, quando eu fui lançar meu livro no Piauí, ela foi a maior alegria, porque eu menciono ela no livro como um exemplo bacana. de inspiração e a primeira a me estimular a que eu poderia chegar mais longe. Entendeu? Ela foi a primeira a acreditar em mim. Isso, Orlando, você estava com que idade ainda, Orlando? 12, entre 12 e 15 anos, eu não lembro bem, mas porque eu tenho que voltar no tempo e fazer conta regressiva. Eu não consigo, mas era essa faixa aí. Cara, olha a história do mestre do varejo. Entendeu? Olha a história olha, não é do maestro do varejo, não é do mestre, é do maestro, porque o Orlando tocava uma sinfonia. Ele toca uma sinfonia. Olha só a história do maestro do varejo. Impressionante, Orlando. E lá, você ficou até quantos anos no Piauí? Eu fiquei até aos 17 anos quando eu vim estudar. E você sabe, você nasce é que a gente que nunca morou no interior, que nunca viveu no interior, não sabe. Piauí hoje com a tecnologia, com a televisão, que surgiu depois, desenvolveu bastante. Mas na época não tinha. Meu pai se envolvia com política, meu pai era funcionário público do Ministério da Saúde, trabalhou 30 e poucos anos no Ministério da Saúde. Então, quando chegava a época da eleição, sabe como é que é? Funcionário público. O cara para de trabalhar e vai trabalhar para os políticos, vai fazer propaganda para os políticos. E aí, meu pai, sempre envolvido com política, eu era muito próximo dos governador, deputados. Eu não saía da casa dos caras lá, molecão, ainda ajudando a agitar o negócio. E aí, na época, eu cheguei à época lá no São Raimundo Nonato, que foi a cidade específica, que lá não tem a serra, a famosa Serra da Capivara, fica na cidade onde eu nasci. Eu tinha que... Lá só tinha o colegial, mas só tinha o primeiro ano colegial. Se você quisesse estudar o segundo, você tinha que ir para Teresina, para Floriano, para uma outra cidade mais próxima. E aí meu pai, agora você precisa estudar, eu vou falar com o deputado X, com não sei o que lá. A preocupação do seu pai. Aí eu falei, negativo, eu não vou ficar devendo para filha da mãe nenhum, certo? Porque se tem uma coisa que eu já sou muito irritado com o senhor, é depender dessas pessoas e ficar paparicando todo mundo. Meu negócio é o seguinte, então eu tenho condição de ter. Você queria ser independente. Dependente. Tá, aí eu falei, sabe para onde eu vou? Eu vou para Petrolina. Aí fizemos as contas lá, o velho falou, se for para Petrolina, eu tenho um sobrinho lá, do meu, sobrinho não, um parente nosso, eu vou pedir para você ficar na casa dele lá e eu te pago a escola, você se vira. Rapaz. E eu trabalhava lá como balconista, vendendo tecido. E não sei se você lembra, existia as linhas correntes. Não sei se você lembra das linhas correntes. Líder absoluta. Então, tinha um cara lá, o representante das linhas correntes, nos visitava todo mês, lá um período, não sei se era cada mês, eu não lembro, se é 2 meses, para vender as linhas correntes, para você poder vender nas lojas. Tinha até aquelas gavetinhas com a cor da linha. E este cara gostava muito do meu trabalho. E aí, quando ele soube que ele foi na cidade e percebeu que eu tinha ido para Petrolina,
Um belo dia eu tô lá na frente da pensão, Foi te procurar. tá lá o fusquinha dele. Falei, você foi lá. E aí, meu amigo? Falei, ó, tô aqui, eu preciso de arrumar uma forma de trabalhar aqui também. E eu não conheço ninguém. Ele falou, deixa que eu vou te indicar aqui. Aí me indicou para uma loja lá. Aí eu fiquei na casa do meu parente um pouco tempo, depois eu fui para uma pensão. Porque incomodava muito, cara. Ele era motorista de táxi. Olha só que determinação, hein? Ele era motorista de Impressionante. táxi, atrapalhava muito. E aí eu não queria ficar. Aí fiquei lá, acho que um mês só, 2 meses, depois aí. E aí esse rapaz das linhas correntes me indicou lá para um lojista. Eu era um dono de uma loja de uma esquina, uma loja bacana que tinha em Petrolina, que aí eu fui estudar em Petrolina, né? Saí, em vez de ir para Teresina, falei, não vou não, porque lá eu vou ficar dependendo dos Pessoal de políticos. Petrolina aí, um abraço aí, gente. Fui para Petrolina. Quando cheguei em Petrolina, aí nessa loja, adivinha? Olha como a vida te joga em determinadas situações interessantes. O filho do dono da loja estudava na minha sala, no colégio que eu estudava. Que bacana. Aí, quando eu fui lá procurar emprego, Você já, aí, já tá quando começou com as aulas, um dia eu falei, ó, fui procurar emprego ontem lá. Não, mas a loja é do meu pai. Eu falei, como assim? Aí, meu amigo, fiz amizade, fui trabalhar com o cara. Eu trabalhava de manhã só trabalhava no período da manhã, porque à tarde eu tinha escola, eu tinha aula, eu ia para aula, e à noite eu ainda fazia administração, técnico de administração. Olha só a determinação, gente. Trabalhando, estudando, Isso. jovem, saiu de casa para uma cidade bem maior, porque Petrolina era uma cidade já bem maior. Olha a decisão do nosso maestro aqui. Orlando, que história bonita, Orlando. E aí, trabalhando lá, consegui terminar. Aí chega aos 17 anos, até a época do alistamento militar. E aí, meu amigo, como eu morava numa pensão e na pensão, a dona da pensão tinha uma filha casada com o capitão do exército, eu vi o cara sair fardado, foi um molecão, né? Eu falei, pô, vou seguir carreira. você, militar do exército, né? E no meu quarto lá que a gente dormia, tinha um policial. Só que esse era doido. Tinha dia que pegava a arma, atirava lá, dava um medo se ficar com ele lá. O cara é louco, qualquer hora vai chegar aqui e matar todo mundo. Mas o capitão do exército lá era um cara equilibrado, jovem, entendeu? E eu conversava muito com... Te inspirou. Inspirou. Eu conversava muito com ele, estimulava. Aí o que eu fazia? Chegou a época do alistamento. Aí eu acordava 4 horas, 4h30 e ia pra fila. Chegava lá, meu amigo. Aliás, ele fez isso a vida inteira, viu, gente? Chegava na loja, era o primeiro a chegar na loja, viu? Histórias, o pessoal sabe aí. Aí chegava 4h30, entrava na fila, fiquei 3 dias tentando. Quando chegava a minha vez, o cara falou, hoje não dá pra atender mais. Falei, porra, quando é que eu vou me alistar? Nunca. Aí tinha um colega meu atrás, meu da fila, falou, vem cá, vamos nos alistar na Marinha? Onde que é na Marinha? Do outro lado, Juazeiro da Bahia. Vamos a pé. Saímos dali da fila, isso já era umas 7 horas da manhã, atravessamos a ponte, não tinha ninguém na Marinha. Só tinha nós. Venhamos nos alistar aqui. Serviço Militar na Marinha. Aí o cara entrevistou a gente lá, perguntou se você fumava droga, você fazia o quê, que não sei o quê, que você bebia, que não sei o quê. Foi a pior entrevista, a entrevista mais dura que eu fiz na minha vida até hoje. Aí no final das contas, tá aprovado. Vai para se apresenta aqui tal dia que você vai para Essa eu não sabia, da Maria. Salvador, base naval de Aratu. Caramba, Orlando, dessa eu não imaginava. Embarcamos no ônibus da Marinha, fomos parar na base naval. Primeiro erro da minha vida. Levei uma mala. O armário cabia o quê? Não cabia nem as botas. Cabia mal a bota e a camiseta. Tive que jogar a mala fora, porque não adianta você deixar lá que os caras levam. E atrapalhava todo mundo. Aí tive que desfazer da mala, primeira coisa. Não pude nem devolver para casa. Meu pai gastou lá, comprou a mala, e a mala não cabe em lugar nenhum. Para que mala? É que você vê quando o cara sai da prisão, sai com um saco. É a melhor forma que tem, porque os armários é tudo pequeno, né? Super pequeno, não tem muito o que fazer. E aí fiquei 1 ano e 2 meses, aparentemente. Fui o 3º colocado da Escola de Formação da Marinha. Aí fui eleito com o direito de escolher onde trabalhar. E aí escolhi trabalhar Tinha 3 opções. Eu ia trabalhar na Esquadrão de Varredura, que é aqueles navios pequenos da Marinha, que faz abastecimento, faz manobra rápida. E a área de tecnologia era comandada por essa diretoria, né? E na época, eu queria ser administrativo, queria ser vagabundo, queria ficar trabalhando no escritório e tal. Aí era, sabe, aquela sensação de, eu quero ser escritor. O cara vem da roça, coitado, sabe? Plantar milho, mandioca, tudo. Não, era uma inspiração. Inspiração. Aí fui para o escritório. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque
Eu fui trabalhar no escritório da base naval, junto com o comandante, direto. Meu chefe era um civil de carreira, tinha seu Onésimo Santana, lembro o nome dele até hoje. Seu Onésimo era um senhor de 37 anos de carreira, 35 anos de carreira militar, na Marinha. Civil, trabalhava na Marinha. Ele era meu chefe civil. Eu falei que eu era o único militar que tinha já. O único cara fardado que trabalhava dentro do escritório dele lá era eu. Que eu usava o uniforme normal da Marinha e ele era civil, entrava, saía. E ele é que assessorava o comandante. Toda a correspondência, toda a intendência, toda a parte de correspondência passava por nós. E meu trabalho, o que era? Arquivar aquelas correspondências por classificação, seja secreta, confidencial, tudo. E aí você vê de tudo ali, né? Você vê de tudo ali. Você sabe tudo o que acontece. Você sabe os navios que são, as pessoas que são presas por indisciplina, tudo passava pela gente, né? E aí, quando chegou a minha época da baixa, ele falou para mim: você quer trabalhar comigo? Quer continuar trabalhando? Eu falo com o comandante, você dá baixa e eu te contrato como civil aqui. Falei, não. Fiz a conta, falei, não, isso aqui não dá nem para mim. Viver, como é que eu vou Não, ficar ainda aqui? mais Não? o jeito que você é buscando plano de carreira é uma Aí coisa. eu falei, não, eu vou me preparar para ser oficial da Marinha. E aí me inscrevi na Escola Naval, Marinha, fazer. Na última prova, também não sei se eu ia passar. No último dia de prova, esse dedinho meu aqui, ele partiu no meio, ele ficou 2 pedaços pendurados. Eu tô lá de plantão, na cancela. Não tinha essa cancela automática. Tinha que chegar lá, você chegava lá, É guerra. eu tinha que erguer. E aí, eu ansioso, porque eu tinha que sair para fazer a prova, ansioso, e meu colega não chegava para me render. E quando o cara não chega para render, o que você faz? Você dobra teu turno, esquece, não fica sem ninguém. Vai embora. Vai Vai embora. embora. E aí, nessa brincadeira, eu me distraí, fui baixar a cancela, e ela Pegou o baixou. dedo. Puta, aquele peso. Mas rachou o dedo, nem sangue saiu, acredita? Rachou o dedo. Aí aquele sufoco, fui parar na enfermaria. Até me darem os pontos, tirar tudo, era 10 horas. Perdi a prova, tá? O último dia de prova. Também não sei se ia passar, não ia ou não, Era o destino, né, mas é o Orlando? destino. Aí chegou a época da baixa. Chegou a época da baixa, falei, vou procurar emprego em Salvador. Fiquei lá uma semana, sondando o mercado, tirei minha carteira profissional, falei, não, vou para São Paulo. Vou para o Rio de Janeiro. Vou ser a toda Globo. Sempre inconformado, né, Orlando? Falei, vou para Globo, vou para o Rio, tá vendo? Luiz Gonzaga fez sucesso no Rio, um monte de gente foi pro Rio. Parquei no busão. Meu amigo, a rodoviária do Rio hoje é diferente da que eu conheci. Totalmente lá atrás. Quando eu desci na rodoviária do Rio, que vi aquele monte de mendigo ali. Você falou, o que eu vim fazer O aqui? que eu vim fazer aqui? Falei, qual o próximo avião para São Paulo? Avião, não, o próximo ônibus para São Paulo. Nem desci, nem saí da rodoviária. Comprei passagem e fui parar em São Paulo. Cheguei em São Paulo, 3 horas da manhã, na Estação da Luz, meu amigo. Sozinho, sem destino. E aí eu sem pensando que São Paulo era igual São Raimundo. São Raimundo, onde é que o Dona Egate mora? Ah, O Dona Egate mora na rua 35. Chega lá, eu chego no começo da rua. Cadê? Onde é que o Dona Egate? É ali. ali. Aí eu cheguei aqui 3 horas da manhã, peguei um táxi, fui na casa para procurar meu tio, que morava no Jardim da Brinha, em Osasco. Olha. Puta, conheço bem. E aí aqui próximo. Exato. Aí eu fui lá e falei, meu amigo, só que não tinha o número da casa. E aí é que eu descobri que aqui, no mesmo endereço, tem 5 casas. Tem a da frente, tem a do meio, tem a de cima, tem a de baixo, tem a lá do fundo. Você não acha. Eu fiquei 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, lá, 4 horas da manhã. Esperando amanhecer. Não, de casa em casa, acordando todo mundo, rapaz, perguntando pro meu tio, nada. Aí falei, não. Aí o taxista se estressou comigo. Falei, me volta aí. Primeiro hotel que tiver, aí você me deixa que eu vou dormir. Parei na Lapa. Do outro lado. Cheguei na Lapa, meu amigo. Tinha um hotelzinho lá. E aí, pô, vou dormir aqui mesmo. E aí era 5 horas da manhã, vou tomar um banho. Fazia 2 dias que eu não tomava banho de ônibus andando aí. Aí no dia seguinte que eu descobri que era um hotel rotativo, né? Tinha que sair. Não, é rotativo. É aqueles que o cara só deixou dormir lá porque já era 5 horas da manhã. Porque senão ali a mulherada fazia programa, então tinha tudo isso. É mole. Cara, que história, Aí né? no dia seguinte. E ó, Jardim de Abril pra lá, é longe. Você voltou. Então eu voltei. Aí no dia seguinte, de novo, procurar meu tio. Você acredita, Wagner? Acho que eu bati em todas as portas da rua inteira. Faltava 2 casas. Final da rua. Aí cheguei na casa e já estava desanimado. Falei, você conhece fulano de tal, que tem 2 filhos com nome assim, tá? A esposa dele chama até. Mulher, não, olha, eu não conheço, não. Tava em frente à casa do meu tio. Aí a menininha de 9 anos, filha dela, falou, mãe, é o fulano aqui, ó. O pai Você vê que é criança, né? Foi que me salvou. Foi lá, toquei a campanha e meu tio saiu. Que É mole. coisa, né? E aí começa a minha vida em São Paulo, meu filho.
Caramba, Orlando, que Entendeu? história, hein, Orlando? E aí começa o Nossa, primeiro capítulo da minha vida em São Paulo. que coisa, viu? Olha que determinação, hein? Não é para qualquer um, né, Orlando? Largar o conforto lá sair de lá onde já tinha a sua É, família, tudo. vir para cá e é Meu sempre primeiro emprego em São Paulo foi na Expresso Araçatuba, ali na Vila Expresso Anastácio, Araçatuba, cara. para embarcar carga para o norte do país. E não sei se você sabe, eu nasci numa cidade do lado de Araçatuba, chamada Mirandópolis. Entendeu? O Expresso Araçatuba vem, acho De que lá, deve ser de de lá, lá, né, o é. dono, né? Porque, E aí trabalhei lá, fiquei 3 meses com meu tio. Falei, vou morar numa pensão. ou seja, sempre Eu buscando a buscando. Aí sua. cheguei meu tio. Aí fui lá com a mulher da pensão, acertei para ela que eu ia pagar, aí eu tinha que pagar adiantado um mês para poder ela me receber. Cheguei lá, meu tio, eu tô indo que eu vou morar numa pensão na Lapa. Ele falou, o quê? Pega um táxi e vai embora. Eu não vou levar você, não. Se você tivesse precisando de grana para voltar para casa do seu pai, Eu ia te ajudar, eu ia mas. ajudar você, você não precisa gastar nada. Mas para sair da minha casa para morar numa pensão, ninguém nunca veio aqui para minha casa sair para morar numa pensão. Eu falei, eu seria o primeiro, não tem problema. Mas eu preciso ir. O que eu não posso é ficar lhe dando trabalho aqui. Olha a preocupação, né? Ah, ela. E você entrou no varejo, porque você, depois a sua história começa no Extra, mas onde você entrou no varejo Não, das grandes aqui, empresas? depois aqui não. Aqui, lá no Piauí, eu sempre trabalhei no varejo, como eu te falei, né? Ah, e Tá aqui, como vendendo a foi? pele. Aí quando chegou aqui, nesse período que eu vim morar logo em seguida, eu fiz o vestibular. E aí eu já trabalhava na Setem com engenharia, que estava construindo a ferrovia do aço em Minas Gerais na Aham, época. E eu trabalhava lá e minha cabeça chama atenção, né? Pro lugar que eu passo. Então as pessoas tiravam sarro e falavam que eu nunca ia passar no vestibular porque minha cabeça era chata. que E isso. por coincidência, na sala que eu trabalhava lá, que eram aquelas salas abertas Aham, antigas, né? Tinha bastante gente e tinha mais outras pessoas que fizeram. E o único que passou naquela época fui eu. que Aí determinação. adivinha, descontei todos os meus bullying. Aí Falei, você, tá vendo? tá Ó, vendo? A cabeça chata ajudou, tá vendo? cabeça chata que é inteligência. O paulista aqui é que tá devagar. Eu imagino que você deve ter feito com a turma. Exatamente. E aí entrei no na faculdade. Eu fiz uma faculdade que meu filho até hoje pergunta: pai, você tem certeza que você fez faculdade? Porque eu procuro na internet e não acho. Existe ainda. Existe, que é a Faculdade Integrada dos Campos Sales, né? Ali Mas, na nossa, da Lapa. Lapa, eu Na lembro dela. Lapa, então. Vixe, vixe. Era uma boa faculdade. E meu filho, ele fica brincando, né? Aí outro dia eu encontrei um headhunter, um colega meu que Aham. trabalhou na Nestlé não sei quantos anos, e ele saiu da Nestlé e montou a empresa dele de headhunter. E aí um dia eu fui tomar um vinho com ele, eu falei, não, vou mandar uma foto pro meu filho dizer que você se formou na Campos É, Sales para não, provar de que existe a faculdade, exatamente. Acho que eu até tentei entrar lá também, viu? entendeu? Era uma faculdade E, conhecida, inclusive. e aí fiz o vestibular para administração. Trabalhei na Danone, trabalhei na Abril Cultural, Que certo? bacana. Durante esse período de estudante, trabalhei primeiro na Cetenco, depois fui para Abril, depois fui para Danone. Da Danone eu fui, não sei se você conhece aquela empresa Karcher, Lava Jato de alta Ah, pressão. conheço, Então, conheço. eu fui trabalhar com a Karcher e o alemão se apaixonou por mim. O alemão queria me levar para a Alemanha, queria me levar para o. Uma empresa que foi líder muito. Acho que É líder de é líder mercado até até hoje, hoje. é. É. Líder até hoje. E aí mudou a fábrica ali da Vila Santa Catarina para Jaguariúna. Queria me levar, iam construir uma casa para todas as pessoas que eles elegessem. Aham. Você pagava em 15 anos descontado do salário. E eu ia passar 3 meses na Alemanha treinando para voltar. Aí teve uma festa de final de ano. Aí, no meio desse negócio todo, eu fiz a contabilidade. A contabilidade lá estava. Cheguei em agosto. Não tinha um lançamento feito em agosto. Aí eu botei dia, no dia, acho que meados de fevereiro, começo de março, a empresa contratou, no janeiro já contratou uma empresa de consultoria para me ajudar a fechar o balanço. Ok. E o cara fazia auditoria e ao mesmo tempo me ajudava. Era um auditor e Ok. conselheiro, porque eu era novo, eu tinha acabado de terminar a faculdade. Aí terminamos, entregamos no prazo, tudo adivinha. No Ah, dia seguinte eu cheguei para trabalhar cansado, igual um louco. já foi Chega promovido. a senhorita lá, a senhorita secretária do presidente, era uma senhora que fugiu da guerra, devia ter uns 90 anos naquela época. Aham. Ela chegou lá, bom dia, senhor Orlando. Ela era muito educada. Bom dia, senhor Orlando. Eu era um jovem, rapaz, 20 e poucos anos. Pois não, senhor, eu posso ser útil. Me deu 3 envelopes. Foi meu primeiro bônus profissional, Que bacana, cara. entendeu? O meu e para os meus 2 assistentes que tinha que me ajudaram A fechar os. a fechar o negócio. Que legal. Aí no meio dessa história tem outras histórias interessantes, como que eu consegui virar a contabilidade.
Aí, nessa época, surgiu a oportunidade para ir para o Carrefour. Caramba. Foi aí que começou Aí o que você entrou no Carrefour. varejo. Aí, quando surgiu a oportunidade, era para chefe de seção em Brasília. Aí fui lá, fiz a entrevista e tudo, mas o salário era igual que eu ganhava. Falei, não, para sair por eu fico onde eu tô bem. Os caras estão querendo me levar para a Alemanha, ainda posso, com o risco de aprender alemão ainda. É reconhecido. Aí passou um tempo para estagiária, gerente trainee, departamento. Aí eu fui. Aí o salário já recompensava. Aí eu fui. E na parte de contabilidade? Na Administrativa, parte você entrou? administrativa, entrei como administrativo. Aí comecei lá. Não, primeiro, eu cheguei na caixa e pedi a conta. Aí o alemão me convidou para a festa final. Eu ia sair, meu aviso prévio era até dia 25 de dezembro, 24, sei lá. Ele me levou na festa de final de ano na casa dele, na Chácara Flora. Mansão que. Ou seja, te considerava muito mesmo. Não, levou a mãe dele, estava aqui no Brasil, que era a fundadora da empresa, para me convencer eu não ir para o Carrefour e ficar na coisa. Empresa. Aí ele pôs na mesa ele e a mãe dele, para ele traduzir a nossa conversa. Aí ela me fez a proposta, mas eu já tinha fechado com Pessoa de palavra o sempre. Carrefour. Falei, não, vou embora. E comecei lá no Carrefour. Trabalhando com isso. Primeira surpresa, tô lá estagiando no primeiro sábado. Me falaram que eu ia trabalhar de segunda a sábado, meio-dia eu ia embora. Aí tá bom. Chegou meio-dia, comecei a arrumar a gaveta. O senhor Cassim, que era meu chefe. Cassim, depois chegou, trabalhou no Pão de Açúcar. Chegou para mim e falou: o que você está fazendo? Falei, eu tô indo embora. Me falaram que eu tinha que trabalhar até meio-dia aqui no sábado. Todo mundo vai embora, eu também vou. Ele falou: não, você é estagiário gerente de departamento, você está de plantão, porque eu estou de plantão, você tem que me acompanhar. Falei, explica para mim o que é plantão. Plantão é abrir a loja e fechar a loja. Saí naquele dia de lá, 1h da manhã, não tinha nem para ir para casa. Eu morava no Jardim da Abril, em Osasco. Nossa Jardim da Abril. Cara. Falei, perto do Carrefour. Tem um Carrefour lá embaixo. Não tinha na época Carrefour, você não tinha nada. Aí eu falei, caramba. E aí começou minha vida no varejo. Fiquei 4 anos no Carrefour, depois 4 anos nas Sendas. Aí... Agora no Carrefour, você na parte administrativa, você foi para operação quando? Eu fui. Não, na verdade é o seguinte: na verdade, no Carrefour não fui para operação. Administrativo. Aí meu estágio era previsto há 1 ano. 4 meses depois eu já tinha assumido a gerência do departamento. Assumi no lugar assim. Aí, quando eu assumi a gerência, abrimos a loja do Que loja que era? Era a loja de Pinheiros. De Pinheiros. Aí Então você está desde o início, então. Abriu a loja de imigrantes, que era antigamente chamado Saúde. Okay. Que depois fizeram uma pesquisa e achavam que lá era um hospital do Carrefour e não uma loja. Por isso que a loja não deslanchava. Carrefour Saúde, né? Por causa do nome. O nome mudaram. Você vê como isso implica. Olha, eu não sabia. Possivelmente mudaram mesmo, cara. Mudaram para imigrantes. É hoje que é imigrantes. Por quê? Porque na época... A loja que tinha tudo para dar certo não dava certo. Aí fizeram uma pesquisa inteira e discutiram. O nome pode ser complicado. O nome deduzia para as pessoas que ali era um posto de saúde de alguma coisa do Carrefour, menos loja. Caramba. Você vê como que é o psicológico das pessoas. Aí fomos para lá, fiquei... Depois, trabalhei com os franceses lá, que foi osso duro de roer, depois terminei saindo. Aí fui para sair para ir para Sendas. E o Figueiredo era meu chefe na época. Figueiredo era meu chefe na época. Aí, quando ele soube que eu fui pedir a conta, ele foi lá almoçar comigo, dizer que eu ia ser promovido. Um cara sensacional também. Disse que eu ia ser promovido a regional. Eu falei, não, agora já tá, já tô indo embora e vou tocar minha vida. Você foi pro Rio? Aí quando eu fui pedir as contas, aí o Betley, na época, era o diretor financeiro do Carrefour. E o Betley falou pra mim, chamou lá no dia que eu fui, ele saiu de uma reunião com os franceses, foi lá conversar comigo. Tudo fera do varejo, gente. Ele falou, Orlando, pô, você tá fazendo besteira, você vai sair daqui, pô, esse know-how, não sei o quê. Falei, não se preocupa não, tô novo ainda, eu vou quebrar a cabeça. Se eu errar, eu volto aqui e te peço, fica tranquilo. Legal. Aí você foi para Sendas, você foi como o que nas Sendas? Qual que foi o seu trabalho? Fui como diretor de loja. Aí já foi para loja já? Aí você já pegou loja. Aí foi onde eu peguei loja. Qual foi a loja da Sendas que você viu? Você lembra? Sabe ali onde ela era Ermelina, na Marginal Tietê? Sei. Ali era uma loja do Grupo Sendas. Era um atacado. Que lá no passado já queriam fazer os atacados, copiar o Macro. Então você não chegou aí pro Rio. Você não chegou aí pro Rio. Não, fui pro Rio já no Pão de Açúcar. Então na Sendas você trabalhou aqui em São Paulo. Eu trabalhei aqui em São Paulo, na Sendas, e trabalhei em Belo Horizonte. Belo Horizonte, quando eu saí daqui, eu vim aqui assumir a loja. Quando me promoveram aqui,
O Jorge Washington, já ouviu falar Jorge dele? Washington. Jorge Washington um dia chegou e me chamou para É jantar. uma lenda, gente. Uma lenda também. E aí ele me chamou para jantar e falou, você vai assumir essa loja. Eu falei, você ficou louco. Eu não sei a diferença entre um molho de tomate e um extrato de tomate. Você vai me pôr aqui, tem muita gente. Tinha o Paiá, que estava lá na época, um monte de gente. Aí ele falou, não preciso aqui de técnico, eu preciso de um animador. E não é que deu certo. Que coisa. Né? Aí dei certo, fiquei 2 anos, acho que foi 2 anos lá. E aí a loja de Belo Horizonte estava ruim. Me levaram para lá. Me fizeram uma proposta. Aí eu comecei a aprender naquela época, porque quando eu fui escolhido para ir para lá, eu tinha uma agência de publicidade aqui, tipo um freelancer que fazia. Falei pro cara, meu amigo, quando você quer para ir lá em Belo Horizonte, fazer a mesma coisa lá. fazer uma pesquisa para mim. Não, primeiro eu quero uma pesquisa. Eu quero chegar na loja e saber o que acontece, porque que a loja não vende, se a loja é tão bonita. Aí o cara me trouxe. No dia que me apresentaram lá, que era o Faria que me apresentou, que era o regional lá, o diretor operacional, me apresentou para a equipe, falei, eu tenho uma apresentação para fazer, gostaria de ouvir aqui a tropa. E fiz lá um resumo da pesquisa, o que dava, tudo. Quer dizer, ou seja, quando sempre, eu entrei, sempre olhando a tendência, a estratégia. Sem ficar sendo influenciado pelas pessoas de que a loja era ruim e tudo, eu já sabia mais ou menos os problemas que a loja tinha. Já estou em Aí, junto com isso, eu apresentei 5 linhas de trabalho. Falei, eu gostaria que antes de você ir embora, me aprovasse isso aqui para executar. Aí tinha um administrativo que foi o primeiro que falou, você é louco, eu estou aqui 10 anos nessa cidade. Isso não acontece. Você não vai fazer, isso não vai acontecer. Eu falei, tá bom. Aí eu não falei nada na hora, depois quando terminou a reunião, eu chamei meu chefe e falei, eu vou botar esse cara de férias hoje. Aí pus o cara de férias. De férias, quando ele voltou, já estava a gente já tinha implementado, já tinha mudado. Você não tinha uma pessoa. Em resumo, a loja era a quinta e em 6 meses ela virou a primeira. Que legal, né? E aí, com 3 meses que eu estava lá, o Pão de Açúcar me chamou para trabalhar. Aí já pelo Extra? Já pelo Pão de Açúcar. Eu vinha para o Pão de Açúcar. Para ser regional do Pão de Açúcar. Aí, quando cheguei aqui em São Paulo... Não, aí quando foi me convidado, eu falei, não, eu não terminei meu trabalho aqui ainda. Isso era no mês de julho. Eu entrei lá em março, quando foi em julho, me chamaram. Falei, respeito pela empresa, né? Conspiração. Eu tenho um projeto, eu tenho que entregar. E no meu compromisso, Wagner, eu fiz um compromisso com o meu chefe. Assinei, mandei entregar no RH. Essa ficou na história. Se em 3 meses lá, se no período que eu estabeleci, que acho que 3 ou 4 meses, eu não virasse o resultado, poderiam me dispensar sem... Nossa, mas, Orlando, isso aí é acreditar, né, Orlando? Assinei o negócio, e assinei. Mandei colocar, entregar no DP. Falou, isso aqui você fica com você uma cópia e guarda aí para amanhã não ter dor de cabeça. Eu era corajoso pra caramba. Aí... acreditar em você sempre, né, Orlando? Tá aí uma característica sua muito grande. Aí passou novembro, meu amigo. Primeiro lugar, primeira venda. Mas, Wagner, eu trabalhava o seguinte, eu chegava às 5 horas da manhã, saía meia-noite da loja, mas era o seguinte, até meu sobrinho que foi me visitar lá arrastou paleta de farinha de trigo para poder vender na loja. Imagina. O Orlando tem essa característica, ele é reconhecido no varejo fortemente por essa determinação, essa aproximação com a equipe, ou seja, vai lá na ponta para ver a coisa acontecer. Onde ele passou. E aí mostra, olha essa história, gente. Olha essa história. Ele assumiu um compromisso. Quem faz isso, hein? Assumiu um compromisso escrito que ia atingir. Ninguém faz isso, tá certo? Parabéns. E aí como que você caiu no Extra? Não, aí, meu amigo, chegou novembro, primeiro lugar da loja. O varejo e lá na época não era hoje que você tira a leitura. Você tem que somar as fitinhas. Eu fechava a loja. Às vezes eu estava em casa, eu vinha para a loja para ver o fechamento, para poder chegar e ligar para outra loja, que era a primeira, para ver se a gente ia ganhar ou não. O varejo tem uma coisa, e o cara que não é do varejo e não tem isso como comportamento, ele não acontece, a coisa não acontece, que é o senso de comerciante. É impressionante a competitividade que tem no varejo. Os grandes gestores de varejo têm esse tipo de perfil. Eu chegava no final do ano também, quando fechava as lojas, eu ligava para saber. Ele não ligava, eu pegava o menino do CPD para ligar quando fechou a outra, para mim fechar em primeiro. Então, esses são comportamentos que, sem dúvida nenhuma, faz a diferença. Eu imagino você, a vida inteira, Orlando buscou sempre a alta performance. E para buscar alta performance, não pensa que vem na sorte, né, Orlando? Não vem. E aí, pronto, chegou nesse período, eu fiquei feliz. Aí o Pão de Açúcar me procura de novo. Falei, agora eu vou. Agora eu já cumpri minha etapa, agora é a hora de eu sair. Você sabe quando estava o Jorge Washington lá? Era o Jorge Washington, mas o Luiz Antônio, era o escudeiro. O Luiz Antônio, exatamente.
Fui Só pro Rio, fera do fui varejo. pro né? Rio, pedi as contas. Quando eu tô lá no Rio, a assistente minha lá do Belo Horizonte ligou: "Seu Orlando, o pessoal da Ames quer falar com você, estão desesperados, querem falar com você." Eu falei que você não tá mais na empresa. Aí o cara me ligou: "Olha, você foi eleito o executivo do ano aqui, ó. Puta, que E tem um bacana. prêmio para receber." Aí eu tava lá pedindo as contas do meu chefe, falei: "Ó, é o seguinte, você vai deixar eu receber o prêmio ou não?" Aí ele falou: "Não, eu vou lá com você, inclusive, receber o prêmio." Que legal, Entendeu? Aí cara. ele foi. E aí eu recebi o prêmio, saí de lá às 2 horas da manhã, peguei o carro para vir embora para São Paulo, para me apresentar para o Pão de Açúcar. Que bacana. Que história, Leandro. Eu nem imaginava essa história, Leandro. Aí quando eu cheguei no Pão de Açúcar, o Jorge Watts chegou para mim, me cumprimentou e falou: "Ó, tem uma novidade aí, viu? O que nós combinamos mudou tudo, o Abílio quer falar com você." Falei: "Puta, ferrou. Agora eu pedi a conta lá, tô sem emprego aqui, o que que eu vou fazer? As Só crianças para precisam vocês pagar a saberem, escola." o Abílio confiava muito nesse profissional aqui, viu? O Abílio, o Orlando, quando falava, era pedra. Aí tinha sido contratado para ir para a marca Pão de Açúcar. Eu cheguei lá, o Abílio me levou numa sala, e aí começou um pouco da minha história, conversar um pouco comigo. Eu tenho dois problemas aqui. Eu tenho um que o trem descarrilhou inteiro e tem um que descarrilhou alguns vagões. Onde você prefere ir? Que era Brasília na época, que estava com Aham. problema, e Campinas. Eu falei: "Me dá onde o trem descarrilhou tudo, porque qualquer vagão que eu puser no trilho já é uma evolução." Aí fui para Campinas. E ó, gente, Campinas, só para vocês saberem, foi uma das lojas, é uma loja, inclusive, essa semana até postei postei no Instagram e um dos clientes falou a saudade que tem dessa loja. Da A loja abolição. Abolição é uma loja referência. Hoje é um açaí, tá? Por mais que venda mais do que a loja da Abolição, mas o Extra Abolição sempre foi uma referência. E o Orlando fez um trabalho lá, né, Orlando, de tirar o chapéu, né? Não, lá nós Quando inventamos você a já quarta chegou maluca. a quarta, mano? Quando você chegou Quarta a vender extra. nessa loja naquela época, Orlando? Eu não lembro mais em valor, mas era a primeira. Nós éramos os campeões aí. A Eu, ima- Anhanguera é nossa. eu imagino que hoje seria mais de 30 milhões, Eu seria. não tenho ideia. Eu lembro muito bem quando a gente. Eu perdi a noção do valor. Naquela época você tinha. Os valores eram muito diferentes de hoje, né? Mas nós fizemos venda. E lá foi que nós inventamos uma quarta extra inspirada na quarta maluca que eu tinha feito nas sendas lá em Belo Horizonte, para poder tirar a loja do. A quarta maluca em Belo Horizonte valia tudo. Até papagaio para ir lá fazer cantar o nosso slogan. Quase que eu vou preso um dia, que eu pedi para a agência gravar o negócio do papagaio falando o slogan. Aí quando chegou na Globo, os caras vetaram. Falaram: "Vocês são loucos, vocês vão presos. Vou botar o papagaio fazer Ah, propaganda para vocês aqui, o Ibama vai fechar vocês." você fez acontecer, né? É, Agora, Orlando, por que que se você, uma das coisas importantes, você mostrou sempre esse sucesso e reconhecimento profissional, né? O que que você indica para o cara ser um bom diretor de loja? pois é, eu não sei, não tem uma receita pronta, certo? Porque hoje o que acontece? Tem muitas pessoas que foram muito mais bem-sucedidas do que eu no varejo, certo? Agora, eu acredito muito na dedicação e teu time. Acredite no seu time, não acredite em você. Porque seu time faz a diferença. Se você der atenção, ensinar, comunicar bem. Porque uma coisa que tem no varejo, a grande dificuldade do varejo é fazer o cara, o funcionário, o colaborador da noite conversar com o cara da tarde e o da tarde conversar da manhã. Se você não tiver esse elo de ligação, é aquele velho ditado de que a corrente é tão forte quanto o seu elo. Se você quebrar um elo, quebrou a corrente. Boa, boa, boa. Então, essa é a dica que eu dou. Acreditar na equipe. E na equipe. Montar a equipe de forma que as coisas não sejam reservadas só, que eu só faça reunião com a equipe de manhã ou só para a equipe da tarde, tem horário. Não, eu tenho que conversar com todo mundo. E eu tinha um hábito que me ajudou muito, que é o seguinte: nunca pergunte o gerente o que acontece na loja. Se eu ligar para qualquer gerente de loja agora, como regional, como diretor, ele nunca vai dizer que a loja está ruim. Ele não vai dizer nada, que está tudo bem, que está maravilhoso. E quantas vezes a gente não pegou isso no flagra? Exatamente. Às vezes eu ligava para o gerente da loja e perguntava para ele quando era regional: "Como é que tá a loja?" "Tá, é bem, chefe, hoje vai ser ótimo." Então, chegar lá, o cara nem tinha chegado na loja. Exatamente. Então, eu não acredito muito nisso, eu acredito na presença. Para mim, varejo é presença, certo? Você está Legal. presente, você não administra uma loja de distância, à distância. Tem que ser presente. Mas eu vou te contar o quanto que isso é importante. Passado muitos anos, eu encontrei um indivíduo, que era um rapaz, que ele era gerente do açaí. E eu tô andando na loja, falou: "Seu Orlando, você não lembra de mim e tal? Vamos tomar um cafezinho ali?" Fui. Aí ele me contando a história dele. Ele falou: "Você não lembra de mim?" Eu falei: "Ó, sinceramente, não lembro, não." Ele falou: "Ó, você uma vez chegou na Anhanguera, eram 6 horas da manhã, e eu tava lá repondo biscoito.
e você perguntou pelo gerente da loja. Eu sei que você sabia que o gerente da loja não ia chegar às 6 horas. Você me perguntou. E aí, como eu falei para ele que ele só chegou para você, que ele só chegava mais tarde, você falou: então é o seguinte, já que não tem ninguém nessa loja, vamos dar uma volta na loja, você vai ser o gerente da loja agora. Você vai me Legal. explicar tudo da loja. Então, uma outra coisa é você conversar com quem faz. Com a base. Com a base. Ouça a base, ouça a faxineira. Você quer saber o que acontece numa loja? Não fique perguntando. Vá almoçar com a tropa. Chega no refeitório, senta, conversa, troca ideia, relaxa. Que lá você... Tira a informação correta. E não é só tirar informação. Você tira Ah. o medo das pessoas de te isso é. trazerem os produtos. E até para colaborar, não é a preocupação. Não é para preocupação, não dar nada. É para melhorar o negócio. Melhorar o negócio. Inclusive informar melhor a liderança. Esse é o tipo de coisa então, que... essa foi uma política que eu adotei. Agora, você tem que ter espírito de dono. Se você não tiver, você nunca vai ser um bom... senso de... Eu costumo dizer o seguinte: dor de dono, senso de comerciante, gestão de gente, né, Orlando? Gestão de gente acima de tudo. Espírito de equipe, porque se você não tiver isso, e outra coisa, foco no resultado, né? Quando eu fui promovido a diretor de loja, que eu falei pro meu chefe que ele estava escolhendo o cara errado, porque ele falou: eu preciso de um animador. Foi ali que eu aprendi que um bom diretor de loja tem que ser um bom animador. Ou seja, gostar de gente. E eu digo porque é o seguinte: uma estratégia que nós adotamos lá para ser vencedora e eu poder evoluir foi o seguinte: como a loja não andava, eu fiz reunião com todo mundo da loja. Chamei numa sala de reunião e fiz um brainstorm. Pôs todo mundo na mesma página. Me dá 3 coisas aqui que você faria para essa loja mudar. Deu 100 e não sei quantas sugestões. Envolveu todo mundo. Depois dessas 100 e poucas sugestões que deram lá, nós elegemos 32 para ser feita. Aí nós pusemos lá a ideia, o nome de quem tinha dado a sugestão, e à medida que a gente ia realizando, fizemos um cartaz e pusemos no refeitório. Aí toda vez que uma daquelas etapas era cumprida, a gente ia lá e colocava. Ou seja, envolveu todo mundo. Com o tempo, meu amigo, a loja virou um ambiente agradável, sucesso. Todo mundo sentindo parte do negócio. A loja que era aqui uma das ultras passou a ser a segunda na empresa. E aí você fez o quê? Na verdade, o que o Orlando fez foi todo mundo sentir parte do negócio. Até porque quando todo mundo se sente parte, cara, se cair um papelzinho no chão, vai pegar. Se o cliente está precisando de um produto, ele vai levar. Ou seja, ele se sente dono. É uma boa dica. Diretor de loja, gerente de loja. Às vezes a gente chega numa loja e nem cumprimenta a equipe. Não façam isso. O maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. E você realmente, como o Orlando falou, não faz nada sozinho. Não faz. Se aproxime e faça a sua equipe realmente fazer parte. Certo, Orlando? Certo. Orlando, mais 2 dicas só para finalizar essa parte. 2 dicas. Dicas importantes, hein? A dica importante para o diretor de loja. Não fique sentado. Volta. Um bom gerente de loja, um bom diretor de loja, é aquele que dá pelo menos umas 30 voltas na loja por dia. E aí, pessoal, rodar a loja. Estacionamento, frente de loja, áreas internas. Por quê? Porque tem uma velha ditado que diz que o olho do dono engorda o boi. Exatamente. Na loja é igual. E um outro ponto fundamental do gerente de loja, nesse sentido, é você estar vivo. Porque aí você corrige as coisas no tempo real, quando elas precisam realmente ser corrigidas. Ou seja, ao rodar a loja, você já vai ter esse sentimento. E a outra é cuidar dos ativos. Não deixe seu ativo deteriorar porque você tem um orçamento baixo. Certo? A gente tem que encontrar solução em casa. Você não troca o sofá porque ele ficou velho. Você dá um jeito nele. Exatamente. Numa loja, a aparência... tudo. Vou te dar um exemplo. Tem uma rede em São Paulo, não vou falar o nome, é uma rede antiga. Você vai lá, os equipamentos dela não são mais modernos, mas é a loja que mais vende por metro quadrado em São Paulo. Exatamente. Por quê? Você sabe de que loja eu estou falando, não vou citar o nome. Mas você vai lá. O equipamento dela que está lá, não, porque a primeira coisa do gerente é preciso de um equipamento novo, senão não vende. Está lá o equipamento, não são tão novos. Mas está na temperatura correta, está limpo, o carrinho está funcionando, é isso aí. Está perfeito, Orlando. É que nem casa de pobre, que você chega aqui, é humilde, mas limpo. Concordo. E a gente fica preocupado, tem que ter o melhor equipamento do mundo, cara. Não, cuide deles, tá certo? E brigue por isso, né? Porque às vezes não depende só de você. Você tem que estar sempre cobrando as áreas para que isso aconteça. Orlando, você vê, já passou 50 minutos, cara. Impressionante. A nossa conversa. Eu vou falar mais alguns pontos aqui do Orlando, porque a gente daqui a pouco vai ter que ir também para o final. Mas eu não queria deixar. O Orlando busca sempre a inovação. A gente fala muito de inovação no nosso podcast, sempre atualização dos mercados internacionais e nacionais.
Orlando viaja o mundo inteiro. O Orlando já... Quantos países você já viajou, Orlando? 38, mais de 250 cidades Ou pelo seja, mundo. eu me espelho muito no Orlando. Às vezes ele estava de férias e ele fazia o quê? Puta, deixa eu me atualizar. Então, o Orlando talvez seja um dos profissionais, por isso que a gente chama o Orlando de maestro do varejo, porque ele está sempre se atualizando para trazer realmente, tá atualizado para fazer a coisa acontecer. Porque tudo isso que o Orlando vem falando, vocês imaginam. Você viu a história do Orlando, coisa mais linda do mundo. Saiu lá do Piauí, começou jovem, e hoje já não pode mais, né, Orlando? Hoje você não conseguiria mais. Começou jovem, desbravou, veio para São Paulo, fez um sucesso. E onde ele passou, é uma referência, mas continua se atualizando o tempo todo. Então, a viagem, né, Orlando, traz uma atualização, uma visão completa. Vou só te dar um exemplo disso, né? Muitas vezes a gente viaja, vê tecnologias ou formas de trabalhar diferentes, não só necessariamente tecnologia, forma de trabalhar diferente. E aí muitas vezes as pessoas voltam para tentar aplicar aqui. O que que falta no Brasil? Continuidade e consistência no que faz. O cara, primeiro, quando você quer inventar uma tecnologia, implementar uma tecnologia, uma nova forma de trabalhar, trabalhe antes, prepare antes, planeje antes, para você não parar lá antes de chegar ao meio. Porque aí você diz, ah, mas não deu certo. Mas não deu certo porque eu não continuei, não deu certo porque eu desisti. Fica sempre essa Ou dúvida. não era a hora certa Não era ainda. certo. Eu vou te dar um exemplo. Até hoje, por exemplo, eu deixei de comprar bebida nas lojas. Porque você faz um armário, tranca lá dentro, e quando você está no caixa naquele dia de fila, imagina, é 1 hora para comprar uma garrafa Exatamente. de tônica, sei lá, de Exatamente. uísque. Eu entro no Mercado Livre ali mesmo, Na hora, né, na Pedro? hora eu compro e vou receber em casa, provavelmente, talvez chegue primeiro do que eu. Isso se não perder a chave, né? Perder a chave. Se não perder a chave. Perder a chave. E aí eu viajo por aí e vejo o seguinte, uma coisa simples. Cigarro é uma das coisas que ainda vende muito nesse Vende, país, vende, certo? Eu vende, não sou aqui vende. a favor dos fumantes, Não, mas tá trancado. o mundo inteiro vende nas vending machines lá. Isso aí. Poxa, por que eu não coloco isso nos mercados? Não, eu continuo trancado lá, abrindo. Exatamente. Não, Eu não vou ter que fazer inventário nem nada, que o cara colocou. Ele não vai arrombar, só se ele quebrar, não, mano. é. Não, fizemos um projeto no Carrefour, que veio um Venâncio, que veio de fora, ele é um fumante, né? Fizemos um projeto de soltar um pouco mais os cigarros, né? Fizemos um projeto com, inclusive, colocar em cima dos checkouts. Bom, crescemos 200%. Então, E a é o que você quebra falou. diminui porque, na verdade, você perde o manuseio. Outra coisa importante, hein? A Machine, essa semana mesmo, uma das empresas aí, não sei se é a Felipe Mois ou é a Souza Cruz, já começou a colocar a máquina Machine aqui em São Paulo. E não tenha dúvida, é uma tendência. É Daqui a uma pouco, sabe o que tendência. ela vai fazer? Ela vai pôr nas calçadas e vai perder, o varejo vai perder essa receita. Exatamente, não tenho dúvida disso. Orlando, outra coisa importante, você trabalha em empresas grandes e empresas pequenas, tá certo? Qual a diferença de uma empresa grande e de uma empresa pequena na sua visão? Na CCO de verdade, uma empresa grande e uma tem empresa pequena. algumas coisas que aprendi. Quando eu saí do Pão de Açúcar, depois de 17 anos de trabalho, mais 4 nas cenas e tudo, eu optei por ter um período sabático das grandes empresas, ou seja, sair um pouco das grandes empresas e ir para as pequenas. Eu aprendi muita coisa. Por exemplo, uma das coisas que você vê, principalmente nas empresas familiares, é um negócio interessante. Você, por exemplo, como fundador, como dono de uma empresa familiar, você não está preocupado com hoje. Por isso que as empresas sobrevivem e sobrevivem de forma consistente. Porque você está aqui, você começa a pensar, pô, meu bisneto, daqui 30 anos, precisa ir para a escola. E minha vida é isso aqui, eu não dependo de salário, eu dependo desse negócio. Então você tem um DNA muito forte. E isso faz você estar sempre olhando para frente e com a continuidade. Quando você pega as empresas grandes, hoje principalmente, você vê a maior rotatividade de CEO. Eu estava lendo uma reportagem aí no varejo. Por quê? Porque a maioria das pessoas chegam e eu quero o seguinte, é o período. Eu estou 3 aqui há anos, eu 2 anos, volto. 3 anos, vou receber o meu bônus, vou fazer um bom trabalho. Depois que o Wagner chega aqui, conserta algum erro que eu fiz, alguma Exatamente. besteira que eu fiz aqui. Aí o Wagner chega, fica 2 anos justificando o que eu fiz, Isso que aí. não dava certo. Abre o envelope, né? Envelope, e aí começam as coisas tudo dentro do mundo corporativo. Então, essa para mim é uma grande diferença. Outra grande diferença são as estruturas. Você pode achar ruim trabalhar numa empresa pequena, familiar. Você fala, mas o dono interfere em tudo, mas pelo menos toma decisão. Mesmo quando ele não deixa você fazer as coisas, É agilidade, gente. é uma decisão, certo? Mesmo quando ele não concorda com as suas ideias, é uma decisão. E o problema é que nas grandes empresas você leva, o cara te enrola, não toma decisão, você nunca sabe se você está certo, se você está sendo boicotado. E o custo das estruturas? Eu invisto em estrutura
dou status para a estrutura corporativa e esqueço do cliente. A Exatamente. pequena empresa ainda continua com estrutura enxuta, verticalizada, às vezes ou não. E foca o cliente. Prioridade é o cliente. Se eu tiver que cortar uma diretoria para poder ter o melhor atendimento do cliente, elas fazem. E aí eu ganho. Perfeito, Orlando, perfeito. E eu também tive essa oportunidade de conhecer a Coop agora, né? E também trabalhando no Pátria. O que você falou é chave. E por isso que os grandes estão derrapando e os regionais estão crescendo. O Orlando hoje também está fazendo um trabalho de conselheiro, inclusive indico, porque uma pessoa com essa experiência, com essa visão, ele tem liderança, tem visão de inovação, conhece de tendências, tá certo? Do mercado nacional e internacional. Você imagina o que ele pode contribuir, não só para o varejo, para as indústrias. Então, Orlando, tenho certeza, você já está fazendo alguns conselhos, né? E deve ser muito bem sucedido, muito bem, porque... Estou começando ainda, certo? Tem as oportunidades pequenas, mas eu procuro estar inserido dentro do conceito. Eu participo bastante junto nos eventos promovidos pelo IBGC, pela Celint. Legal. Então, a gente está sempre se atualizando. Hoje eu estou em 3 conselhos, certo? Atuando aí em empresas pequenas, mas estou lá ajudando, contribuindo, entendeu? E me sinto muito satisfeito fazendo esse trabalho. Eu indico e recomendo. A única coisa é a mudança do conselheiro é importante, né, Orlando? O cara, como conselheiro, não como executivo, né? A diferença é que a gente, como a gente fez muito, quebrar esse paradigma é um dia, é uma... Mas você sabe de uma coisa? Para um pouco para refletir, né? Hoje eu acho que muitas das coisas que acontecem aí, que você vê os rombos, mesmo com a governança corporativa, as empresas de capital aberto, com esses problemas, desde as grandes até outras pequenas. Então, pequena não, nem tanto. Uma coisa que eu acho que a gente discute muito isso nos nossos fóruns, que é sobre como a governança corporativa deve... Imagina o seguinte, você é conselheiro de uma empresa. Você tem reunião bimestral. Quantas reuniões você faz no ano? São muito poucas, são 6. 6. Você faz 6 anos, aí você vai lá, são você 4 pessoas sentadas numa mesa ou 6 pessoas. Você faz uma reunião de 6 horas ou de 4 horas, quanto tempo você teve para poder? Você vai ficar um ano, vai responder 6 perguntas. Que contribuição efetiva que você dá? Então tem que pensar, quer dizer, o conselho não pode acontecer nos momentos das reuniões. O conselho, você tem que abrir espaço. Tem que ter comitês, né? Os comitês. Os comitês têm que ajudar. E além dos comitês, você também tem que estudar como contribuir para ajudar a empresa de outras formas. Entendeu? Fora do dia da reunião. Porque se você for pegar, eu sou conselheiro, vou lá, tenho uma reunião, vou analisar a ata, vou participar. Nessa fase da vida não é só salário, não, Orlando? Então, qual é a contribuição efetiva sua o negócio? Em 12 reuniões, em 6 reuniões que você faça no ano, que você tem 10 minutos para falar? Concordo com você. Bom, gente, o Orlando, vocês perceberam aqui que a gente teria papo para 3 podcasts, né? Porque é muito conhecimento. Quando eu falo que o Orlando, vocês vão ver a capa do podcast, vai ser o maestro do varejo. O Orlando tem uma história maravilhosa, e uma das coisas a história dele que vale a pena são seus 2 livros. Orlando, você queria comentar um pouquinho sobre eles, Orlando? Não, os livros aqui eu participei no Vivi, Vendi, Venci como coautor, certo? Isso aí foi um colega nosso. Eu também participo da mentoria do Instituto Semear. Eu sou mentor no Instituto Semear, que é um instituto voltado para jovens de baixa renda. Legal. Os fundadores do Instituto vieram do ITA, foram 2 engenheiros do ITA, em São José dos Campos, que montaram o Instituto. Hoje a gente oferece, em média, por ano, 200 a 250 bolsas para estudar nas melhores universidades. E é orgulhoso o projeto, projeto que dá muito orgulho, porque a gente vê jovens de periferia, onde a renda familiar chega a R$700, você não acredita. Que bacana. Irem para faculdades e depois ganharem o mundo, espaços. Tem, por exemplo, o exemplo de uma empregada doméstica nordestina de Recife, que veio para São Paulo, o Instituto ajudou e entrou na faculdade, entrou na universidade e depois foi disputada para poder fazer faculdade lá fora. Ela ainda teve o direito, se deu o direito de escolher para onde ela ia, se ia para Londres, se ia para Paris. Isso é deixar um legado, né? Então, é muito bom. E aí, o colega que deu a ideia da gente montar esse livro, juntamos um grupo de pessoas, montamos. E esse livro já está na 3ª edição. Bacana. Certo? Esse aqui foi best-seller por um período.
Em função é o vivi, Então, vivi, vendi vendi e e venci. venci. E o outro do E o outro é sobre a biografia, tem bastante do que nós conversamos Não aqui, perca, certo? gente. Não perca. Esse aqui eu vou escrever o capítulo 2 porque esse aí é apenas parte de tudo que eu, até do que eu falei aqui também, tem muitas coisas do que eu falei que consta aí no livro. E também eu sou coautor no livro Conselheiros Volume 2 da Board Academy, também contribuí lá. Olha, pessoal, que bacana. E atualmente, além dos conselhos que a gente está ajudando, trabalhando aí, a gente também agora ingressei na carreira de professor, Que bacana. certo? Serei professor a partir de 2026 na área de gestão e negócios. Que bacana, Orlando. Que trazer você aqui, Orlando, foi muito bom. Você é realmente, para mim, um maestro do varejo. Maestro. É uma pessoa que é uma referência para gente. De verdade, eu tenho muitos anos de varejo, como você sabe também, e tenho sempre Orlando como uma referência. Então, a sua história é uma história de tirar o chapéu. A minha história não chega nem aos pés da sua história. É uma história de tirar o chapéu. Pessoal, é uma pessoa que inspira muita gente, tá? Felizmente, é só uma hora, já passou de uma hora, poderia ser 2, 3 horas com Orlando, porque é sensacional. Então, falamos bastante aqui de história, de liderança, de inovações, de tendências. E eu queria agradecer, Orlando, você mais uma vez pela sua presença. A Conectando Varejo, ela vem para apoiar realmente o varejo, vem contar histórias como a sua. Isso é muito bacana, legados que deixam, isso vai ficar, sem dúvida nenhuma, muita gente vai querer assistir, tá certo? Então eu agradeço a Kicker, que é a nossa patrocinadora, tá bom? Ao Ricardo aí, que vem sempre nos apoiando. Vocês vão ver, nosso podcast vai passar no YouTube, né? Mas também vai ter vários cortes também no Instagram, então não esqueçam de olhar no YouTube, Conectando o Varejo, né? No Instagram, Wagner Donegatti, no Instagram, Conectando o Varejo. Também vou colocar no LinkedIn. Então, todo mundo vai ver essa história do Orlando. O Brasil inteiro, né? Nós temos o Brasil do norte ao sul, né? Todo mundo vai ver, porque vale a pena. E sem dúvida nenhuma, Orlando, numa próxima vai ser um prazer. Você tem muito mais coisa para contar. Eu fiz uma preparação aqui com mais de 30 tópicos, mas não chegamos nem no 10º, porque tem muita história para contar. Então, Orlando, para a gente finalizar, quer deixar alguma dica para o pessoal do varejo? Não, eu acho que o varejo está sempre essa discussão de que não tem mão de obra para o varejo. Mas se você olhar no passado, era a mesma dificuldade. Quando eu comecei a trabalhar no varejo, eu era discriminado. As pessoas perguntavam, como é que você fez faculdade e vem trabalhar no varejo? Meus colegas passavam, viam eu repondo sabão em pó na prateleira, na época da troca do plano cruzado, aquele negócio todo. E aí, essas mesmas pessoas que me criticaram ao longo do tempo, quando eu entrei no varejo, foram depois me procurar para me arrumar emprego para eles no varejo. Então, o que eu digo é o seguinte, os jovens que estão aí, o varejo passa por um processo de transformação violento, que é um outro espaço, a gente, num outro momento, pode fazer um podcast aqui para falar especificamente Exatamente. de outros pontos específicos que envolvem o varejo. Então, está passando por uma transformação, principalmente transformação digital. O jovem não gosta de digitar? Está aí uma carreira. Venha para o varejo. Exatamente. Não perca tempo, coisa. Porque o varejo, independente de qualquer circunstância que esteja, é um segmento que mais oferece oportunidade de carreira. Plano de carreira igual ao varejo não existe. E rápida, certo? Eu costumo dizer quantas lojas de varejo foram abertas nos últimos 10 anos e quantas fábricas foram abertas nos últimos 10 anos. Então é só você fazer a proporção e ver que o setor de varejo de serviço é quem vai comandar a nossa economia no futuro. Exatamente. Então, se o jovem quer uma carreira brilhante, quer uma carreira tudo, aproveita esse momento. Eu costumo dizer, né? Mais de 90% dos gerentes de varejo começaram na base. Tá certo? Mas hoje tem essa realidade, eu não vou, eu vou fazer isso. Você pode começar na base digital. Lógico, por que não? Ajude esses jovens que estão inteligentes, que estão saindo das faculdades agora, das universidades, ajude o varejo a pensar diferente. Exatamente. Certo? Exatamente. Se adaptar a essa nova realidade. Porque tá aí, hoje você já faz compra pelo chat GPT. Perfeito. Entendeu? Sem sair de casa. Então, eu acho que tem uma oportunidade monumental e fico aberto. Quem quiser entender um pouco mais de varejo, participar um pouco mais, tiver dúvida, é só me ligar, não tem problema nenhum. O Orlando vai estar copiado no Instagram também. E Orlando, mais uma vez, muito obrigado, tá? Conectando o varejo de você, trazendo liderança, tendências, inovações do varejo nacional e mundial. Orlando Silva, um grande maestro do varejo. Abraço!